Voltamos. Fiquei nervosa. Eu falei que eu falo muito, né? Eu tô até meio rouca. Aí terminou a Não, live aqui, tava tão bom que eu tomei um susto. Meu Deus, como assim? Uma hora. passou rapidinho. Mas a gente estava falando daquilo, né, H6? Dos Da benefícios conexão. além, né? Então, eu acho que o principal nesse momento é criar vínculo, é criar conexão entre mãe e filho mesmo. Que na rotina, quando o bebê nasce, então, a gente está tão cansada, a gente está tão estressada, a gente está tão esgotada mesmo, exausta, que na aula de dança, por vários comandos, a professora vai ficar, topa no seu bebê agora, faz uma chantala, aí topa no pezinho, cheira o pezinho, enquanto isso ela tá alongando. Vai na frente e volta, aí dá um beijinho no bumbum de lado, aí ela alonga a lateral, aquece, sabe? Então é tudo por meio do lúdico para estreitar ainda mais o vínculo. É Acho que é maravilhoso. São coisas que às vezes no dia a dia, na correria, a gente não se lembra de fazer, né? sim, E ainda mais com a rotina do bebê, que é muito intensa. Isso eu acho que isso altera sono do bebê, a tudo, alimentação, tudo. toda Porque a fisiologia do ajuda isso também. desenvolvimento do bebê. Sim, a dança ajuda isso, né? O sling ajuda na posição que o bebê fica, a posição anatômica, posição, desculpa, ergonômica do bebê no sling, né? De ficar sentado como se fosse de cócoras. Então, libera intestino, para gases, o número 2, ausência de cólicas, tem inúmeros benefícios fisiológicos. Sim, E e para também desenvolvimento de fala, musicalidade, música, audição, fora segurança. alguns sinais que a gente já pode perceber. Hoje, com o diagnóstico de Sofia de transtorno do espectro autista, eu já consigo perceber que eu percebi coisas quando ela estava bebê que já me davam alguns tipos de sinais na aula de dança. Então, hoje, as professoras têm essa condição de olhar com mais cuidado, sabe? De Uhum. olhar com mais carinho quando a gente estimula a mãozinha ou quando a gente pega o lencinho de quadril e leva para um lado enquanto a mamãe está alongando, para ver se o bebê capta aquele som e vai com o olhar, né? Então a professora ela não vai diagnosticar nada. Mas ela pode dizer, mamãe, se o bebê não olhou, se o bebê não coisa. Mamãe, vê com o pediatra depois, Recomendar. perceba se ele está olhando direitinho, ou às vezes o bebê está só distraído com tanto estímulo que tem na sala, né? Então não vai alarmar, mas ela vai observar ali, junto com os outros profissionais que acompanham aquela criança, se tá tudo dentro do que a gente chama daquela linha, né, de desenvolvimento infantil, daquele gráfico. Então, super ajuda porque principalmente vai ser uma rede de apoio para a mãe, estimulando a conexão mesmo entre mãe e filho. E eu incluo mãe aí, pai, quem tem mais vínculo e proximidade com o bebê. Então pode ser o pai, a avó, o padrinho, a madrinha, a tia, o tio, que tiver mais proximidade com o neném. Como tem sido, Liana, a participação dos pais, assim, nas aulas, nas Eu atividades? sempre vou sentindo o campo, sabe? A gente sempre vai sentindo assim. Tem pais que são mais tímidos, né? Então eu sempre proponho algo diferente. Por exemplo, a gente começa com aula de conexão. Eu ponho a mamãe para dançar com o neném, finalzinho de aula, geralmente. E alguns eu chamo de sopetão, eu não aviso, porque se eu avisar, não vem na aula seguinte. Então vou dar um exemplo. Numa aula que eu dei antes da pandemia. Os pais estavam todos sentados assim no hall, porque eu dou aula com as portas tudo abertas, porque a gente não liga ar-condicionado, não liga ventilador, por conta de ácaros, enfim. E aí eles estavam sentados no hall na frente, aí no finalzinho já, é uma dança meditação que eu chamo no final, as mamães dançando sozinhas, né? Aí eu fui lá fora, disse, ó, vai lá, abraça a sua esposa, diz o quanto ela é importante para você e fala para ela que você tá junto dela porque deve é. Fui em cada um no ouvido e pedi para entrar. Eles entraram, abraçou. Aí tinha uma que tava com a mãe. Então, tipo, eu não faço essas coisas no dia que tá um só, sabe? Eu aproveito no dia Sim. que tá todo mundo com um acompanhante. Então, tipo, eles entraram, aí abraçou, aí foi um chororô, sabe? Algumas coisas. Então, Ah, isso é uma coisa que vem de fora. Aí tem uma outra que eu faço uma aula especificamente, que eu chamo de trio papai, mamãe e bebê. Então, na dança do ventre, a gente tem as rodas de Dabik, que são danças masculinas, o saíde com bastão. Então, eu preparo uma aula para a gente fazer esse ritmo com os pais, para eles se sentirem mais à vontade, né? E também inverter o papel do pai carregar o neném
durante a aula, para eles sentirem em 1 hora de aula o que a mãe carrega durante 24 horas, sabe? Assim. Então é pôr o sling, aprender a pôr o sling, colocar, dançar com o bebê, enquanto a mamãe vai dançar sozinha. Aí, enquanto o pai dança com o bebê, eu estimulo a mamãe em movimentos de quando ela era bailarina ou se ela não era, para dançar sozinha, sabe? Então, estimular mais na batida lateral, que com o sling não dá. No 8 com mais torção, que no sling não dá. Né? No tronco, com mais torção, porque com o sling o bebê também não dá. Então, é aquela aula que eu preparo no cardio mais para mamãe, porque ela tá mais solta, então eu ponho mais Sim. braços, mais time. E pro pai é o acompanhante com o neném. Então, ele vai fazer nos passinhos dele essas diferenças, entendeu? Então, é muito incrível, assim. Eu não tive nenhuma recusa, assim, até o momento. Mas se tiver também, tudo bem. Mas geralmente eles fazem, porque sabe o que os pais querem? Muitos registros para o aniversário de 1 ano poder passar os vídeos, as fotos. Então, tipo, eu sempre peço autorização por escrito, né? De todas as mamães, para usar tudo que vocês veem de foto lá e tudo, elas me dão autorização, ou por escrito ou em vídeo. Então, eles mesmos já pedem. Ai, posso fazer uma foto? A gente pode fazer um vídeo? Porque já estão pensando na festa de 1 ano, quando faz, sabe, retrospectiva. E aí eu já fui pra festa dessa primeira aluna minha, que é a Thaís e a Alice, que hoje tem o tamanho da Sofia, e eu fui pro aniversário de 1 aninho dela. E passou o vídeo dele dançando, o Elton, meu esposo, dançando, eles dançando Said, que foi esse vídeo que viralizou. E aí todos os convidados não sabiam que ele dançava, que ele tinha dançado. Então todo mundo, olha o Klaus, olha fulano. Então foi um alvoroço no aniversário de 1 ano. Então eles participam, né? E se for parte de primeira viagem, então, aí é que se joga mesmo. Eu imagino. Eu imagino. E você tem um grande exemplo em casa, né? Porque, assim, pelo menos pelas redes sociais, teu marido parece ser um paizão De tudo, daqueles que menina. tá lá e deixa a filha maquiar ele, pentear os cabelos dele e assim por aí vai. Inclusive, ele Então, tá cuidando dela agora, pra eu estar aqui, porque senão ela ia estar em cima aqui, ó. Mas ele é meu cobaia, sabe? Tudo que eu quero experimentar, assim, Welton, pensei numa sequência para incluir o pai, e eu preciso de alguém para ver comigo, para ver se funciona. Aí hoje a Sofia já tá grande, porque a gente tem aula para os bebês maiorzinhos, né? Até 2. Então, com ela eu experimento fora, mas eu tenho um bebezinho que simula um bebê de recém-nascido. Aí eu ponho no sling e faço com ele. Eu só, vem aqui. Vira o braço assim, porque tem que ter cuidado com a cabeça, porque o uhum. bebê não segura a cabecinha e tal. Então eu faço toda a volta de braço. Aí ele que faz comigo. Ele se joga em tudo. E os bebês adoram, né, Liana? Eles adoram. Eles reconhecem. Pra você ter uma ideia, tem criança que reconhece ainda a minha fala pelo WhatsApp. Pra você ter uma ideia. Que eu mando áudio pra mamãe, aí ela manda de volta. Ó quem tá aqui, ó. Tia Ali, que hoje já tá grandinho, que fez aula comigo quando tava grávida, tipo a Bruna. Eu cito o nome de todo mundo, né? É que elas tudo elas já fizeram um depoimento. Então, a Bruna com o Fabrício, que é o Bibício, ela fez aula comigo em 2016, gestante. Então, hoje ele já tá grandinho, né? Em 2017. Então, hoje ele já tá grandinho. Eu mando áudio para ela, que a gente ainda continua com os nossos grupinhos de WhatsApp de todas as turmas que já passaram, de bebês que já cresceram, porque continua a rede de apoio. Então, os bebês adoram, eles adoram. Eu imagino. Liana, agora a gente saindo, fugindo um pouquinho do Bela e Mamãe. Falando um pouco dessa quarentena. Você tem dado aulas na quarentena, né? Aula online. E aí, assim, tem saído muitas pesquisas em jornais, em revistas, na própria rede social, enfim, falando do que está acontecendo com a mulher agora na quarentena. Que a mulher tem sido muito mais recrutada, a mulher está muito mais cansada. E isso favorece com que a pessoa deixe um pouco a feminilidade de fora. Porque vem a coisa maternidade, a coisa emprego, a coisa dona de casa. E aí você fica em casa e aí acaba que você não se arruma tanto, que você passa aquele dia com um pijamão e tal. Você acha que as aulas de dança do ventre, de forma geral, elas têm ajudado a essas mulheres para combater ou para melhorar esse quadro aí? Repete só o finalzinho, que eu não escutei o finalzinho, Gacês. O você Que acha você que. acha que as aulas de dança do ventre, elas têm ajudado essas mulheres nesse aspecto de manter a autoestima, manter a feminilidade e o amor próprio?
nesse Tá. momento? Tá, vou começar primeiro falando logo de mim. Eu tive, no início, tava super no gás, assim, lancei várias coisas, mas chega um momento que a gente às vezes não dá conta, né? Então eu tive que optar por deixar outras coisas. Porque assim, o meu esposo vai muito da dinâmica familiar de cada uma, né? Então, na minha dinâmica, meu esposo bate ponto de 8 horas em reuniões seguidas, para comer e volta. E a Sofia não tá na escola, então sou eu. A Sofia não está nas terapias, então sou eu as terapeutas, as psicólogas, tudo. Tudo. A psicomotricidade, tudo sou eu. Mesmo sem ser formação em nenhuma, mas a gente tem que se virar com o que tem. Então tudo foi ficando muito confuso, assim, muito sobrecarregado para mim, em todos os sentidos. Então algumas coisas eu fui deixando. Por exemplo, eu fazia muita aula, cortei algumas de que eu era aluna para poder dar conta. As que eu dava aula eu continuei dando, porque é aquilo que eu falei, é pagar as contas também, né? A gente fica mais cansado, fica. E o que eu percebo junto com as minhas alunas é que a dança, ela dá ela se tornou uma válvula de escape para elas. Eu tenho turma de segunda-feira que a gente retomou ontem, né, as aulas presenciais. Mas até, vem, amor. A Sofia tá ali só de olhinho assim. Tá curiosa? Tá curiosa, ela vê a luz aí vem para cima. Então, o que eu percebo com essas meninas é que, para elas, isso está funcionando como uma válvula de escape absurda, porque elas estavam isoladas até esse momento mesmo. Começamos, como eu falei para você, começamos ontem. Então, a dança funciona como essa válvula de escape. Não são todas as pessoas, não são para todas as pessoas que isso funciona assim. Eu tive aluna que não conseguia estar ao vivo, por exemplo, nas minhas aulas online. Então eu tinha que gravar essa aula, tenho, né? Porque ela ainda não consegue, e ela recebe gravada. Algumas fazem, outras não fazem. Ai, não faz por quê? Tá em casa. Porque aquele horário já foi tomado por outras tarefas. As tarefas domésticas que nascem, crescem, se reproduzem ao quadrado e não morrem nunca. Eu digo que assim, não morrem nunca. Porque o prato que se multiplica, Senhor. Exatamente. Não, e todo mundo em casa, a casa fica mais suja ainda. E não Porque a gente remuneradas, e não remuneradas, isso é não é importante. remunerado, exato. Então, ficou tudo muito sobrecarregado. E algumas dessas alunas não se adaptaram à aula online ao vivo. Então, eu mando a aula gravada. Algumas estão ouvindo uma buzina, né? É a Sim, pessoa agora numa bicicleta dentro de casa. tudo bem. Tá tudo bem. Então, assim, a dança ela funciona como válvula de escape, sim. No formato online, nem para todo mundo. Nem todo mundo tem. Eu tive aluna que não tinha acesso à internet, só o 4G. Então, para ela, ela não conseguia estar ao vivo. Apesar dela querer estar ao vivo. Então, tem essas limitações. Mas Uhum. para aquelas que continuaram, para aquelas que tiveram condições financeiras também, né, de continuar nessa quarentena, que muita gente perdeu emprego, funciona como e funcionou e está funcionando como válvula de escape. Para você ter uma ideia, as minhas alunas do Belle Mamãe, ninguém cancelou. Por incrível que pareça, a minha turma dobrou. E aí uma professora minha, uma professora de Aracaju, disse, nossa, Ali, aqui as minhas aulas pararam, porque as mamães não quiseram mais fazer aula. E aí eu fiquei, isso é cultural. Aí ela, como assim cultural? Eu falei, em Aracaju é tudo muito perto. Então, é melhor ficar em casa. Quando passar a pandemia, eu volto. Eu posso ter a minha casa de praia, para o público que você trabalha, às vezes o pessoal tem, né? Casa Uhum. na orla, casa no condomínio, aluga, vai passear. Aqui em São Paulo, o problema da mobilidade urbana é tamanha que a aula online é às vezes mais prático. Por quê? 1 hora de trânsito são 2 horas de aula, que é a hora que eu fazia, mais a hora do trânsito. Entende? Então, por que que a minha aula do Bela Mamãe dobrei de número eu acho que eu tô com 7 mães com bebês e grávidas. É um número que eu nunca tive, porque é um número que a gente tem uma faixa etária muito fechadinha de um período bem Sim. demarcado. Então, por quê? Porque para elas é muito mais confortável fazer a aula de casa, que ela pode acordar um pouco mais tarde aqui, fazer a rotina do bebê em casa, abrir a câmera, dançar, se divertir, encontrar outras mães, e a gente faz chá da tarde e outros eventos à parte, né? E do que eu me deslocar por 1 hora com uma criança no carro e voltar. Então, vai muito da cultura também do lugar. Assim. Então, eu percebo que aqui para São Paulo funcionou um pouco. Eu não sei como que foi para Aracaju, que pelo menos esse exemplo é o que eu tenho, né? Aí. Que
dessa professora que sentiu essa dificuldade com as alunas de não quererem voltar, porque agora eu tô de quarentena, deixa passar, depois eu volto, né? Aqui foi o contrário, não, já que eu tô de quarentena. E aí tem mães, até você que tem mãe que abre assim, tô tomando café, já abre assim, Liana, tô terminando o café, começa a aula, eu entro daqui a pouco. Termina o café e já embala na aula, não tem jeito. Então, a dança funciona como uma válvula de escape, pode não funcionar para todo mundo, né, nesse cenário, porque vai depender de outras, eu acho, né, de outras condições financeira, da rotina de casa. Às vezes você quer fazer uma aula, mas tipo, tá uma zona, às vezes você não quer abrir a câmera e aí tem o constrangimento. Mas a atividade física em si, ela é muito importante, né? É um comprometimento que você tem para estar naquele horário, se for ao vivo, é um comprometimento quando você tem uma tarefa que você tem que entregar. Tudo isso faz você criar uma certa rotina que ajuda para uma pandemia como essa, né? Que a gente desregula tudo. Desregula o sono do bebê, desregula o nosso sono, dorme mais tarde, às vezes acorda mais cedo e aí vai ficando mais cansado. Sim, Acho que sim. eu já viajei aí da sua pergunta, não sei. Não, mas era isso mesmo. Era exatamente isso. Aqui existe pelo menos na realidade da gente, tem acontecido um pouco de tudo. Pessoas que têm aproveitado esse momento assim mais virtual, e pessoas que não, que têm tido mais dificuldade, não só por uma questão de acesso à internet, uma questão financeira, mas também de se adequar a essa nova rotina em Estímulo casa. também, né, Pri? Eu vou confessar para Sim, você que às vezes eu sou aluna, né, de outras turmas. E eu já decidi naquele dia que tinha aula, e foi o horário que a Sofia cochilou, e eu estava exausta. E às vezes o prato, a pia cheia de prato, e você tem que decidir. Você lava o prato, você cochila também sim, para repor energia, ou você vai sim, fazer a aula. E eu já optei por descansar. E tudo bem também, sim, né? Porque tudo se triplicou, gente. É sim. incrível como coisas simples tomam uma dimensão tamanha em casa. Às vezes uma Uhum. discussão que é uma besteira. Porque o tapete está virado. Por que não desvirou o tapete? Então, tipo, tudo fica numa dimensão muito maior. É, Então, eu acho que tem um cenário para tudo, porque eu acho que depende muito do contexto que você tá, né? Se você dentro da sua casa, mesmo na quarentena, se você tem uma rede de apoio para quem tem criança, para ajudar nas tarefas, aqui não tem jeito. Eu sou direto com a Sofia, eu não posso nem contar com ele durante 8 horas durante o uhum. dia, porque eu sei que ele tá no trabalho, em reunião e Sim, ele não consegue. sim. Então, já que meu horário da aula, eu dou aula à tarde, dou aula no sábado, dou aula à noite no sábado, então eu consigo fazer essa conciliação. Mas eu fico imaginando uma mãe que também trabalhe no mesmo sistema de 8 horas e com a criança em casa, como que dá conta? Porque Uhum. eu já não tô dando, assim, que tem uma flexibilidade, quem não tem. Tá todo mundo num momento delicado, né? Liana, eu encerrei meu roteiro aqui. Estou completamente feliz e satisfeita. Acho que superou Ah, todas as minhas expectativas e de todo mundo que está assistindo, porque eu só vejo uns comentários aqui e vejo também aqui no WhatsApp o pessoal lá da Balares. Gente, tá incrível, não sei o que, tá, tá, tá. jura, que E legal. aí, eu estou extremamente satisfeita e feliz. Queria dizer a você que eu me sinto novamente muito orgulhosa por estar sendo representada por você. Acho que não só como bailarina, mas todo mundo aqui que é mãe, que é mulher, acho que todo mundo se identificou de alguma maneira. Seu trabalho é lindo. A gente agradece a Sofia também, que acredito que ela foi a maior inspiração disso aí Sim. acontecer. E Eu ainda vem falo que sendo. Sim, sem ainda ela não vem teria acontecido sendo. muita coisa, né? Que a gente vê ela participando sempre. E a gente vê o quanto isso é especial para a família de vocês. Só pelas fotos e pelos vídeos a gente consegue perceber isso. Então, assim, eu dou os parabéns. Digo que é uma atitude completamente humana, que foge, assim, da coisa profissional. Acho que é uma coisa completamente humana e é um presente para a gente. E ouvir de você o que é o Bela e Mamãe, o que é o que você vem trabalhado, torna isso muito mais especial, né? Porque a gente sente o que é a essência disso aí. E eu só tenho a agradecer, agradecer, agradecer. Espero que a gente ainda tenha outros momentos e pessoalmente, que é melhor ainda. Aham. E entrego a palavra a você. Não sei se as meninas aqui têm também alguma coisa a falar, mas está todo mundo agradecendo e dizendo que foi maravilhoso. E Ai, deixo a é. palavra com você.
Eu quero agradecer a todas do Balare, a galera toda que faz parte, né? Das professoras, alunas, a galera que limpa, a galera que, enfim, que mantém, né, a arte da dança viva em Aracaju de uma forma tão gostosa de ver, mesmo de longe. Né? Eu quero agradecer muito a Cacá que fez o contato comigo. A Cacá já é das antigas. Das antigas. Eu quero agradecer muito a Andréia, que está aqui, a aluna desde 1900 antigamente. Muita saudade das aulas. Agradecer muito o Gacês. Não poderia ter sido outra pessoa para conversar comigo hoje, para a gente lembrar de tantos, sem precisar falar, mas só de olhar, lembrar de tantos momentos bons à tarde, no final da tarde, de uma sexta-feira, se não me engano, que eram as aulas, que emendava jazz infantil, eu acho, e dança do ventre Ah, infantil. É mais ou sim, menos por aí, sim, sim. né? E dos momentos que a gente teve junto tentando fazer uma coreografia também, eu lembro de jazz com dança do ventre, então não poderia ter sido outra pessoa hoje, mãe, de mãe para mãe, para a gente conversar. Né? Eu quero agradecer a todas as professoras da sua escola, que eu vi que você falou que elas estão aqui, né, conversando. A quem interagiu na primeira live falando sobre o cenário da dança de Aracaju. Se você também pensa assim, gente, se você acha também que Aracaju pode evoluir nesse processo de valorização dos próprios profissionais de dança, independente do estilo, já começa assim, terminou a live aqui, já vai ver quem é essa galera, segue, comenta, comenta com muita propriedade mesmo, já, enfim, movimenta, gente, movimenta. Não espera de São Paulo, não espera dos Estados Unidos, sei lá, tô citando, mas movimenta entre vocês, porque vocês têm profissionais maravilhosos, assim como a H6, como a Kaká e tantas outras que a gente tem, e outros, né, profissionais que a gente tem aí em Sergipe. Então eu quero agradecer muito. Tá aqui hoje, tá com o pezinho em casa, tá aqui hoje, tá com o pezinho em casa, não só física, mas em casa na dança, emocionalmente, né? Se sentir entre os seus, entre os meus. Então, estou muito feliz, muito, muito Oh, mesmo. que bom, Espero Liana. que vocês curtam bastante, que vocês aproveitem bastante toda essa galera linda que vocês têm aí, que vocês têm profissionais maravilhosos. E se alguém quiser conversar, papear, dúvida, se quiser pôr os comentários depois, também estou super disponível. Me segue no Instagram, curte, comenta, compartilha, me segue no YouTube. Brincadeira à parte, Gaceizinha, meu amor. Muito obrigada. Um beijo para você, para o seu Eu que bebê. agradeço. Adorei, amei. Ai, eu amei também. E Ah, o sigam pessoal tá ela falando. mesmo, e sigam ela mesmo, que as redes sociais dela são cheias de conteúdos legais, viu? Ai, ó, saudade, eu agradeço, visão incrível. Parabéns, vocês são ótimas, nossa inspiração. Sou do Recife, Mirtiane. Ai, que legal, tem gente de outro estado, Pri, assistindo. Sim, Momentos lindos. Ai, gente, obrigada, 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 Sarira, obrigada. Adorei estar aqui com vocês. que Amei, amei, bom. amei. Vou deixar gravada a nossa conversa. Já deixei a primeira, vou deixar essa também, tá? Quem quiser Eva, assistir, quem não pôde estar aqui hoje, quiser assistir, vai estar lá no Instagram da Balari disponível, tá certo? Boa obrigada. noite, Liana. Obrigada mais uma vez. Obrigada Beijo, por meu todo amor. mundo que pôde Tchau, estar aqui também. Boa noite, gente. Tchau, tchau. tchau.